Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. O livro para esta manhã é Deuteronômio. O capítulo de número 34. O assunto é o último dia da vida de Moisés. O óbito de um herói. Que coisa fantástica. Isso, você não imagina como isso tocou no meu coração. O óbito de um homem que gastou toda a sua vida servindo a Deus. Eu descobri que não houve festa e nem ninguém para levar o seu enterro. Uma das mortes nobres que aconteceu. Tem gente que fala, mas bispo vai tocar nesse negócio de morte? Não é. Temos que falar. É preciso a gente ler e falar. Capítulo 34 fala sobre a morte de Moisés. Eu vou tocar depois em outros. Capítulo 32 e 33 também. Eu vou fazer a leitura responsiva para que você coma também esta palavra. Então subiu Moisés da campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhes mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Verso 2. E o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não lhes escureceram os olhos, nem se lhes abateu o vigor. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, e assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mandado do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, juntos. E no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de Israel. Oremos nosso Deus e Pai. Permita-nos, Senhor, nesta manhã falar para a tua congregação, teus eleitos, que foram chamados e estão sendo preparados para a salvação. Abençoa, portanto, esta palavra, que ela venha nos ajudar, que ela não venha causar medo a ninguém, mas que ele possa entender a realidade que existe nesta palavra. Nós oramos e pedimos as tuas bênçãos para isto, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Moisés foi um servo de grande trabalho, e esse trabalho que ele prestou para Deus, para dar a nós e deixar em nossas mãos este manual,
que ninguém deve ignorar o manual que ele deixou. Você tem em mãos um documento que poucas pessoas têm e entendem deste documento. Há pessoas que têm uma Bíblia no escritório aberta no Salmo 91, no Salmo 23, mas que joga fumaça de cigarro em cima da Bíblia, bebe uísque diante da Bíblia, tem aquilo como uma simpatia. E a Bíblia não é um livro de simpatia. A Bíblia é a palavra de Deus. É os ensinamentos dele para a vida eterna. E nós temos o privilégio, irmãos, de ter em mãos este documento. E às vezes nós não valorizamos, ou até não expressamos muito gratidão por isso. Qual temos este material tão lindo na mão? Um material organizado, bem detalhado, que fala até dos seus últimos dias. Que exemplo do qual, infelizmente, nós não conseguimos. E eu fico envergonhado de ler a vida deste homem humano, com falhas, mas que exemplo de alguém que obedeceu até o final da existência, de alguém que não abandonou a sua fé, com alguém que não servia a Deus para ganhar algumas coisas de Deus. Isto infelizmente acontece. Pessoas vêm para a igreja, eu vou para a igreja para ver se eu consigo isso, eu consigo aquilo. Aqui na igreja nós oferecemos só a salvação em Jesus. Nada de oferecer coisas que não é verdadeiras. Portanto, falar de Moisés, este servo patriarca, né? Homem antigo, que coisa fantástica, que foi e será sempre um homem que vai nos inspirar a servir melhor ao Senhor por todos os nossos dias. Este é o meu desejo para esta igreja, que este livro que acabamos de ler, vamos terminar, ele possa servir para você de inspiração. Quando você precisar de alguma coisa, vai para este livro, que está escrito aqui por este servo de Deus. Aqui é o relato da sua vida, aqui é o seu caminhar, são as suas pisadas, suas pegadas, que você possa entender isso nesta manhã. E também ao Senhor por todos nós que Ele tem feito esse trabalho, enriquecendo a nossa vida espiritual, sim, com falhas, mas com o propósito de servir a Deus. Ninguém está livre de falhas, e muitas vezes as pessoas só conseguem ver nos outros falha, não vê virtude. Mas Deus, apesar das suas falhas, das minhas falhas, Ele vê virtudes, as quais Ele aproveita, as quais Ele usa, porque Deus não fica apontando o dedo das nossas falhas, porque as nossas falhas, elas não intimidam a Deus, as nossas falhas, elas vão nos acusar diante de Deus. E aí a razão pela qual nós devemos ter uma vida correta, uma vida séria, limpa com Deus, uma vida sem interesse, uma vida que possa resplandecer diante do Senhor. É importante que a gente observe tudo isso, irmãos. E eu vejo aqui neste capítulo algo extraordinário. 34 e verso 9, leia mais uma vez. Este foi um homem que soube trabalhar. Ele diz a palavra: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria humano, porque está com letra minúscula, espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, e assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos,
e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ele recebeu a autoridade de Moisés. Ele recebeu de Moisés a autoridade. E você lendo o primeiro capítulo de Josué, você vai observar isso. Quando o Senhor disse no capítulo 1 de Josué, é só virar uma página. Só para você entender a grandeza deste livro. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E ele disse para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Que Deus de promessa, que Deus, né? Detalhado, né? Então Josué foi um jovem que desde cedo acompanhou Moisés, foi treinado, foi preparado. Então este fato, principalmente, irmão, para mim, pelo fato de deixar um servo com o seu perfil formado para a obra do Senhor, chamado Josué, que iria seguir com o povo até a terra. Que promessa! E isto nos leva então a pensar, nossos filhos estão sendo orientados, nossos filhos carnal estão sendo orientados. Cabe a nós os pais orientar, cabe a nós os pais adverti-los e orientá-los, para que depois da nossa partida eles consigam servir a Deus. Isto é uma preocupação, e a minha preocupação pessoal, após a minha partida deste mundo, eu tenho me preocupado em deixar pessoas com habilidade, para que esta obra jamais venha parar até a segunda vinda de Cristo. E isto é a minha obrigação, porque eu sei que eu não sou eterno, eu sei que um dia eu vou passar, mas o meu desejo é deixar aqui homens que estão diante de mim nesta manhã sentados lá na galeria, que amanhã vocês possam seguir. Eu não estou me despedindo não, hein? Por favor, não fica lá, não estou despedindo não, hein, Alain? Estou vendo a Alain lá, a esposa, né? Que bom ver vocês. Eu não estou me despedindo. Alguém, será que o pastor está despedindo? Eu não estou me despedindo, eu estou tentando dizer a você que eu sou uma pessoa preocupada com a continuidade da obra de Deus, porque eu tenho visto muitas igrejas que o pastor morreu e a primeira coisa que os que ficaram trocaram o nome, mudaram tudo, como diz aqueles velhos, não sabia nada, agora é comigo. E eu vejo muitas delas fechando as portas, porque não tem chamado de Deus nem inspiração, e isto tem sido um fracasso. Obedecer os mais velhos sempre faz bem a cada um de nós. No capítulo 32, volte uma página agora, capítulo 32, fala do cântico de Moisés. Olha que coisa fantástica, o cântico de Moisés. Gente, isso merece uma leitura em casa, depois do almoço, não que você está com sono. Uma leitura que você tenha tempo, leia capítulo 32, 33 e 34, sozinho. Você vai ver muitas coisas. E ele diz aqui, um cântico que ele entoou, diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como chuva, e desfile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a selva, e como gotas de água sobre a erva.
porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras perfeitas são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. E ele continua nesta fala que nós não vamos continuar. Veja que Moisés ainda escreveu umas canções, escreveu poesias. Que coração, meu irmão. Irmãos, isso aqui dá pregação para a gente pregar um bocado de tempo aí, né? Fala do cântico de Moisés com um chamado ao povo. Ele dá então toda a direção. No verso 39 a 47, ele fala sobre essas coisas tão lindas aqui. Se você puder virar a página, verso 39, o que diz aí? Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum além de mim. Em mato eu faço viver, e firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Meu Deus, meu Deus. A gente às vezes não lê essas coisas, né, irmãos? Não há quem possa se livrar. Verso 40, levanto as mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros nas cabeças dos cabeludos e inimigos. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra. Ele vai até 47. Versículo 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias da terra, a qual passando o Jordão, ides para possuir. Palavra para o povo, alerta. Isto é, irmãos, um líder. Este é um líder que honrou ao Senhor. Quando chega no capítulo 48, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está da terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra que os filhos de Israel dão por possessão. E ele disse para Moisés: e morrerá no monte ao qual está subindo, e te recolherá ao teu povo, como Arão teu filho. Arão teu filho morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. E ele disse a razão: por que você não vai, Moisés? Porque prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá e Gades, no deserto de Zim, pois me não se santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verá a terra defronte de ti, porém não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Ouça, igreja, uma pequena falha faz uma diferença na vida da gente. O que aconteceu aqui com Moisés? Porque Moisés, lá atrás, se você ler a leitura, diz assim, que Deus disse: Moisés, fala a rocha. Fala a rocha. Moisés não falou. Moisés pegou o cajado primeiro, olhou para aquela galera e falou: vocês são os rebeldes, vocês não... Você vai ver que vai ter água que bateu na... A falta de obediência é o maior inimigo que nós temos. Seu inimigo não é o diabo, até porque você já está salvo.
Nosso inimigo maior é não obedecer, é se rebelar contra a palavra de Deus, é saber o que diz a palavra e não ter coragem de obedecer, e não se esforçar por obedecer. Isso é muito grave, irmãos, isso é sério demais. Ele estava agora vivendo os seus últimos dias, e eu faço uma pergunta: graças a Deus que Ele não faz isso com a gente. Se Deus chegasse para mim e falar: Rubem, você tem sido um cara legal, mas você se prepara que domingo que vem eu vou te levar. Como que você acha que eu ia viver essa semana? Hein? Agora pergunte a você mesmo. Robson, bota lá aquele escritório em ordem lá, porque você vai... Vou te pegar semana que vem para levar. Oh Jesus, por que o Senhor faz isso agora? Eu estou tão novo. Eu não queria ir agora, Jesus, eu não queria. Certamente nós iríamos espernear, né? Como se diz na gíria, né? Não é verdade? Nós iríamos reagir ao contrário. Agora você vê o perfil de um homem, quando Deus chamou. O que devemos aprender? E que neste momento, este foi um momento extremo da vida desse homem. Este para mim foi o momento mais difícil. Ele abriu o mar vermelho, ele confiou, fez tudo, mas agora o problema era com ele. Agora, neste momento extremo, qual foi a reação que este rapaz teve? Este homem, servo de Deus, neste momento extremo, a sua vida, né? Da vida, ele subiu ao monte, ele não questionou, mas ele atendeu a voz do Senhor. Mas antes de subir, ele fez algo digno de um servo. Ele profere todas as bênçãos para os filhos de Jacó. Ele disse, está escrito para frente aí, você pode ver que está aí. Ele chama e profere as bênçãos para Dan, para aquela turma toda. Ele fez: Rubem, você vai ser, já, Dan, você vai ser. Ele não esqueceu de abençoar todos aqueles servos de Deus, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Qual é a sua reação nesse momento de conflito? Eu li muito essas coisas. Ele profere uma palavra de bênção no capítulo 33 para as tribos. Este é o fim de um servo. E finalmente, irmãos, aos 120 anos, este servo escala este monte. Você sabe quantos metros tinha esse monte de altura, altitude? 1.371 metros. 120 anos, não tinha trilha. Deus estava lá no topo e ele disse: Moisés, sobe até aqui que eu queria conversar contigo. Pense agora, 120 anos, pelo meio do mato, sozinho, seguindo para o seu momento final. Isto chama-se obediência. Alguém que confia, como cantamos aquela canção: posso confiar em meu Senhor, que não falhará. Posso confiar em meu Senhor, que me guardará. Se o sol chegar a escurecer e não brilhe mais, confiarei em meu Senhor.
posso descansar, posso descansar, que sua mansão Cristo me dá. Se o sol chegar a escurecer e não brilhe mais, vou confiar em meu Senhor, que não falhará. E ele subiu, ele não se intimidou, ele não se acovardou, ele não disse: Senhor, mas eu fiz tanta coisa boa para o Senhor, agora o Senhor faz subir esse morro ainda. Servo do Senhor não questiona com o Senhor, servo do Senhor obedece, servo do Senhor não olha para trás, ele olha para o alvo. Ele estava indo para a redenção da sua alma, estava chegando ao final, e ele então profere as suas bênçãos para a tribo. 120 anos, escala essa montanha, 1371 de altura, e lá Deus lhe disse: eu cumpro a minha palavra. Ele disse: Moisés, eu estou te chamando aqui para você saber que eu não sou um Deus qualquer. E a Bíblia diz que nunca teve pessoa que ele falasse face a face. Irmãos, isso é muita intimidade. E ele disse: mas eu quero falar com você, porque eu quero que você morra, mas sabendo que as promessas que eu fiz aos filhos de Israel, eu as cumprirei todas elas. Foi este o trabalho que ele fez. Cumpro com as minhas palavras. Como terminar? Queridos irmãos, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar para chegar o nosso dia, podermos chegar perto do Senhor e olhar para o Senhor e não ter de que nos envergonhar. E ele dizer para você e para mim: vinde bendito do meu Pai, entrai em posse do reino que está preparado para você. Tudo começou em Adão. Adão, eu te boto aqui nesse jardim, meu cara, tu vai, ó. Primeiro que homem, eu criei você. Você pode comer de tudo que tiver aqui, rapaz, você não vai trabalhar, vai ser uma boa vida daqueles. Tu vai comer tudo aí, tudo é seu. E a Bíblia diz que ele preparou um jardim e botou Adão no meio. Aí olhou Adão andando de um lado para o outro, assim, muito triste. Falou: não, servo meu não pode andar assim, eu vou arranjar uma mulher para ele. Aí criou a Eva. Aí Adão ficou numa alegria: esse afinal é carne, minha carne, outro meu. Só que daqui a pouco a Eva chegou na orelha dele e soprou um vento contrário. E ele desobedeceu. E ele caiu. Ele não honrou o que Deus falou. E ele caiu. E essa culpa veio embora. E ela veio nos atingindo. E nós completamos este assunto no último capítulo de Apocalipse. Capítulo 22. Aqui nós temos a história do velho João, que estava preso na ilha de Pátimo, mas a sua alma estava livre. Esse homem estava lá, atento ao que o Senhor falou, e ele escreveu todas estas coisas, para que você entenda. Eu estou com um bom horário hoje. Eu leio capítulo último e agora vai no capítulo 1 para nós entendermos também. Capítulo 1. Esta é uma revelação divina para João na ilha de Pátimo. E ele diz: você escreve tudo que eu estou te falando.
deve ter sido um papo de um dia, né? Estava lá, todo mundo foi lá jogar incenso na fogueira do governador lá, né? Todo mundo ia lá, jogava era obrigado. Por isso vem o dia do Senhor. Dia do Senhor não é o dia de Deus, dia do Senhor César. Fazia uma grande fogueira e todo mundo tinha que trazer suas ofertas e jogar ali, queimar. Aí o povo, por isso naquele dia foi feriado lá na ilha também. Aí ele ficou lá sozinho. Aí Deus falou: esse é meu momento. Agora eu vou conversar com meu servo, que eu preciso deixar um material para a igreja de Nova Iguaçu. Esse é um material especial. É para nós que estamos aqui. Então, só para você entender, revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou as palavras de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E ele aqui diz como funciona: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Capítulo 22. Conclusão do livro. Ouçam, capítulo 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte, a árvore da vida na cidade santa e das coisas que se acham escrito neste livro. E aquele que dá testemunho dessas coisas certamente diz: venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E ele termina: e a graça do Senhor Jesus seja sobre todos. E eu profiro nesta manhã: e a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada pessoa que está aqui ou em casa me ouvindo nesta manhã. Que a graça seja abundante. Irmãos, não desista da sua fé, não, irmãos. Tem dias que você tem que subir um monte. Moisés teve que subir para morrer, mas ele foi. E o grande privilégio que Moisés teve, ele morreu aos pés do Senhor. Assim deve ser o final de uma vida cristã: chegar o último dia e estar aos pés do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Espero que os irmãos tenham aproveitado este livro. Eu espero que os irmãos tenham trabalhado isso no seu coração.